claramente se diz que não é. Eu diria o seguinte, o Bolsonaro foi um cara que falou. É um cara eleito pela urna eletrônica que bate na urna eletrônica. Sim, que bate na urna eletrônica. Mas que falou? Eu tive 4 filhos homens e aí eu fraquejei e tive uma filha mulher. Que isso? Atacando as mulheres? Aí falou, eu não queria que os meus filhos tivessem nenhuma relação com negros, porque eu eduquei eles bem. Racista. Aí falou, se um filho meu fosse gay, eu preferia que ele tivesse morto. Falou. E defendeu o torturador. Qualquer pessoa que lê minimamente o que é uma tortura não pode concordar com nada disso. Nada disso. Eu acho que são coisas muito... Não estão falando de esquerda, nem de direita, nem de política, estão falando de uma coisa decente. E eu não quero uma pessoa dessa na minha festa, no meu churrasco. Eu não quero na minha pelada uma pessoa que diga essas coisas. Porque eu acho que é muito errado a um nível humano, de decência humana. E a que tu atribui o fato dele se tornar o nosso presidente, cara? Porque eu acho que naquele momento existiam 2 coisas. Uma raiva e uma mágoa de uma população contra uma corrupção que existiu do PT e na Petrobras ali e no setor de engenharia ali, que existiu. Então havia realmente um incômodo com os erros da Dilma no governo, existiu. E uma vontade de uma coisa nova, sim. E também toda essa coisa mundial de alguém que se apresenta como o antissistema. Antissistema, o Bolsonaro? Não 27 anos deputado federal. Essa é difícil de comprar. Isso É eu difícil falo de comprar, desde gente. antes. Eu falei isso em 2016. E aí, Igor? E rachadinha? E um filho que consegue ter uma loja que vende chocolate, que vende menos na Páscoa do que no resto do ano, sabe? E todos aqueles negócios esquisitos dele, e o Queiroz, sabe? É ruim demais, sabe? E a capacidade... Não digo nada... E qual foi a capacidade? Mas o que ele fez de bom? Vamos assim, falar... Não, gente, esquece. O que ele fez de bem? Vamos ver. O que o Brasil melhorou? Melhorou na inflação? Melhorou no emprego? Melhorou onde? No meio ambiente? Melhorou em quê? O cara teve quase 4 anos agora. E em que você pode genuinamente falar, não, peraí, isso aqui funcionou, isso aqui melhorou. O cara... E eu acho que também tem um lado muito grave, que é... E eu tenho certeza que se eu tivesse mídia social seria destruído pelo pessoal bolsonarista em termos de ataque. Mas o outro lado é muito mais forte, relaxa. Você não que eu queria conversar, queria sobre assim, vamos falar como cidadão, assim, sabe? Poxa, é um síndico do meu prédio. O que esse cara fez pro meu prédio, entendeu? Porque a gente tem relações em que a gente é lógico. O síndico piorou o prédio, o síndico roubou o condomínio, a gente enxerga essas coisas, né? Se a gente pega agora o que o Bolsonaro foi obrigado, entre aspas, pela fragilidade política dele, a entregar para o Centrão tudo, o que é orçamento secreto, gente? Como é que pode ser secreto o dinheiro público? E tá. E essa coisa do Viagra agora para as Forças Armadas, que vergonha, gente, sabe? Isso é uma coisa pequena dentro do conjunto do que é o meio ambiente, do que é economia, e agora ele abrindo o cofre direto para o Centrão, todo mundo se reeleger, e todos os partidos, né, Roque, preocupados demais com a bancada federal. Eu nunca vi uma eleição em que se falasse tanto da bancada federal, e tão pouco de governador e tão pouco de presidentes. Por quê? Porque dá dinheiro. Hoje o dinheiro que rola no Congresso, hoje o dinheiro que o Centrão conseguiu para controlar, isso é esquisito, gente, porque principalmente, e é mais esquisito ainda, não estou nem negando que haveria a possibilidade de um modelo em que os deputados tivessem mais voz em relação ao gasto do governo. Isso pode ser conversado, ok. Agora, secreto? Marcos, como é que pode? Assim, me parece que você tem uma paixão política. Você tem opiniões firmes políticas. E você se filiou a um partido recentemente. Você comentou agora há pouco que a gente já tinha falado lá atrás nos bastidores, você já tinha contado que você se filiou e que você está pensando em ir federal. E eu acho isso de extrema importância. Por quê? Depois de toda a carreira que você teve de sucesso, viajou o mundo inteiro, viu tudo.
voltar para o Brasil, nesse momento da sua vida, quantos anos você está? Tô com 63. 63. Entrar na política. Porque assim, eu entrei na política faz 3 anos e assim, tipo, só tem ônus, não tem nenhum bônus. Para quem quer fazer a coisa com interesse público, com a vontade de ajudar o Brasil, não tem bônus. Sim, você assim, vai... só tem ônus. E por que eu queria ouvir de você, independente das diferenças ideológicas que obviamente a gente tem e percepções de mundo, como você disse muito bem, mas a gente todos pode nós podemos, e eu gosto, e eu aceito e admiro, e é isso que a gente precisa para construir a nossa identidade de brasileiro. Eu queria ouvir de você por quê? Por que você decidiu vir para isso? O que te motivou? Por que nesse momento? Por que não antes? O que você quer ser federal? O que você imagina? Ele tá muito puto com a vida. Certo? Ele tá procurando um jeito de se fuder. Porque, juro. Porque tem um masoquismo. Cara, é um sofrimento. É sofrer. Eu estou nisso e... é sofrido. Então, eu queria ouvir de outras pessoas que escolheram sofrer. E para voltar, como essas coisas são redondas, né? Como o mundo ajuda, né? O masoquismo, a palavra masoquismo, o conceito masoquismo, vem de um escritor ucraniano, que chama Mazok, que é de Lviv, que é essa cidade onde, lá no oeste, tem mais a extrema-direita. É claro que muita gente, quando soube que eu tinha interesse em entrar na política, eu me filiei ao PSB. Me filiei ao PSB porque no Rio de Janeiro, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já teve... Os últimos 5 governadores foram presos em algum momento. Sim. 5! Não é 1, não é 2, não é 3, não. 5! E não foi intercalado, não, foi seguido. Os últimos 5. Já deu, né? Nós, como população do Rio de Janeiro, a gente tem que ter uma vergonha de que o Rio de Janeiro, hoje, eu diria que é o epicentro do pior que tem na política brasileira, está no Rio de Janeiro. Concordo. Nenhum outro estado tem essa ficha corrida. Realmente é difícil uma ficha corrida. Não tem você. como. E eu acho que, diante disso, e o Marcelo Freixo, ele é hoje o melhor candidato no Rio de Janeiro. Ele está no PSOL? Ele saiu do PSOL, foi o PSB. PSB. Que eu acho que, inclusive, é um movimento movimento político que só o engrandece. Na medida que ele sai de um partido que eu vejo como um partido que fica numa postura um pouco... Eu não vou me misturar com isso aí, eu não vou ceder disso aí, participar dessa confusão. Que eu acho que se você entrar na política achando que você não vai se misturar, você está errado. Porque a gente tem que se misturar. Tem que conversar com todo mundo. Para tentar avançar. Mesmo que seja devagar, mas tem que avançar. Concordo plenamente. E ele sai para o PSB exatamente porque o PSB é capaz de fazer esse movimento. E o Flávio Dino, no Maranhão, que era o presidente do Maranhão, também fez a mesma coisa. Sai de um PCdoB para o PSB. A Tabata Amaral sai do PDT para o PSB, porque eu acho que é um partido hoje que entendeu que você precisa ser democrático antes de tudo. Para conversar com todo mundo, para conseguir fazer alguma coisa, né? Então, essa foi uma razão principal pela eu entrar. Eu me filiei ao partido no último dia ali, 1º de abril, e ainda não decidi, ainda vou confirmar, digamos assim, a minha candidatura, eu acho que no início do mês que vem. Agora, é claro... Mas você como quer o Roque mesmo? falou, Você quer ser candidato? Hoje, eu diria que é uma coisa que eu acho muito importante, porque eu acho essa eleição, a eleição provavelmente a mais importante das nossas vidas em relação ao que pode acontecer se o Bolsonaro for reeleito. Eu acho que a reeleição... há grande chance. E há uma grande chance, sim, porque ele tem todo o dinheiro do governo federal, ele tem o cargo que faz com que ele esteja sempre na mídia. E a gente tem, infelizmente, uma população tão descrente da política que quando alguém faz alguma coisa, ou dá algum dinheiro, ou faz alguma obra, ela acha, bom, então eu vou pegar isso aqui e vou achar que aquilo ali é bom, ignorando que aquilo ali foi feito com o dinheiro dela, né? Porque o dinheiro do orçamento público é da sociedade, não é do governo, né? Mas a gente não tem essa noção de cidadania na maioria, né? Essa consciência. Essa consciência de que, social, poxa... pública. Isso acontece no estado do Rio, onde o governador atual vai tentar a reeleição, usando as mesmas armas que o Bolsonaro vai usar. E isso é muito forte na política. Dinheiro realmente é importante em política, nas campanhas e tudo, né? Então, eu acho que esse ano é um ano importante. E eu, como cidadão,
eu estava meio cansado de reclamar no WhatsApp e bater panela. Quer dizer, eu acho assim que é muito, muito pouco. E eu acho que, infelizmente, eu acho que a mídia tem muita culpa disso, a TV Globo tem muita culpa disso, que é exatamente a desmoralização da política. Você nasce, cresce e você não vê uma reportagem elogiando um político do Brasil. Você não vê. Não vê. É como se todo mundo que entrasse na política automaticamente virasse um ladrão, um corrupto. E, obviamente, que a matemática proíbe isso. Não é possível que num país do tamanho do nosso, que é um continente, você não tenha um prefeito, um deputado, um governador, que tenha um senador que tenha feito uma coisa boa. Não é possível. Mas você não vê essa reportagem em lugar nenhum. Então você criou, ao longo desses anos, uma mentalidade que é essa, pô, que roubada, hein? Porra, se fudeu aí, pô, entrar nessa, pô, tu vai se queimar, sai dessa. Muita gente fala isso pra mim. Na primeira reação é, pô, legal, porque a pessoa enxerga, pô, eu gosto de você, acho você uma pessoa boa, quero você lá. Mas depois fala, pô, mas pra você vai ser uma merda isso, pô, ninguém vai... E as duas coisas convivem. E eu, por exemplo, o Bernardinho, né? O Bernardinho, poxa, super meu chapa, eu gosto, a gente se conhece há muitos anos, e ele teve próximo, né, de ser candidato a governador e sofreu a mesma coisa que eu imagino que você tenha sofrido também, Roque, quer dizer, uma certa de, pô, vou mergulhar nessa piscina de água gelada. Tua família, puta que pariu. Não, e fora que cara, as oportunidades o pior que eu tenho assim, financeiras... Você acha que é gelado, só que não é gelado, é congelado. É um outro negócio assim que você não faz ideia quando você entra. Eu tenho consciência absoluta que o fato de eu ser um pouco conhecido por ter sido repórter, que isso não quer dizer você nada. É politizado, assim, você tem opiniões políticas fortes. Não, e não só isso. Eu acho que eu conheço 115 países. Porra. Muitos deles eu fui várias vezes. Quer dizer, eu vi coisas que deram certo, eu vi coisas que deram errado. Quando eu falo que eu não quero bandeira vermelha, quando eu falo que eu acho o comunismo um absurdo, é porque eu vi que era um horror. Entendeu? Então, sabe, e como eu acho, por exemplo, eu não acredito, eu fui a Cuba, jamais eu gostaria de reproduzir aquilo ali. Venezuela, ou Nicarágua agora, com Ortega. Então, para mim não existe ditadura de direita e de esquerda, existe ditadura. É isso. Entendeu? É isso. Então, eu estou contra. Então, eu não quero que o Brasil passe, com mais 4 anos do Bolsonaro, a possibilidade do Bolsonaro minar e destruir ainda mais uma coisa importante, que é uma coisa frágil, que é a nossa democracia. É frágil, sim. A gente tem muito pouco tempo desse troço, a gente conhece muito pouco disso. Se você pensar bem, voltando ali depois dos militares, quando o Collor foi eleito, e que nós, Brasil, elegemos o Collor, era normal, parecia um cara jovem, um cara dinâmico, o caçador de marajás. Quem não queria ouvir aquilo? Se votou nele. Ok, depois se viu que era o que era. Aí depois Itamar, o Fernando Henrique, claro, um professor, um cara culto. Quem não queria aquilo ali com uma proposta mais de esquerda? Beleza. Depois eu acho que nós, como sociedade, vimos que, poxa, a gente não pode melhorar sem a gente pensar nos pobres. E o Lula representava isso. Ok, Lula, PT, bamba. E aí a decepção, né, do que foi o governo da Dilma, etc. e tal, e a corrupção, que obviamente existiu em outros governos também. A corrupção não é um problema do PT, é um problema... O Tony Blair, na Grã-Bretanha, saiu porque o Partido Trabalhista estava vendendo títulos de nobreza para receber doações. O Helmut Kohl, o cara da União das Alemanhas, saiu por dinheiro de corrupção, de financiamento de partido. O Chirac é a mesma coisa. Quer dizer, o Japão, então, o Japão da Olimpíada, o Japão, a ligação entre as empresas de engenharia e a política e a corrupção é enorme. Japão. Então, isso não... Para não falar dos Estados Unidos, onde o lobismo e o dinheiro, eles passaram uma lei, o Supremo, que permite que as empresas botem dinheiro na política. Isso deforma a democracia de uma maneira absurda, porque, claro, as empresas são ricas. Então, nós não somos os únicos na parada, entendeu? O problema da corrupção é um problema mundial, porque, de fato, a política canaliza dinheiro e grandes... Pelo menos no governo Bolsonaro. Mas tá bom. Mas aí você sentiu... Investiga, né? Aí eu senti que... Quanto tempo você tá fora do Brasil? Eu morei fora 15 anos. 15 anos. E aí você falou, vou voltar pro Brasil, vou entrar na política, porque você chegou agora de volta, não? Não, eu voltei, final de 2014, eu voltei pro Brasil, já estou aqui no Brasil há um tempo, foi uma escolha minha, como eu te falei. Eu acho engraçado quando o Bolsonaro pega a bandeira brasileira, quando
o Bolsonaro pega o patriotismo, pega a família. Peraí, como assim? Eu sou patriota pra caramba. Eu escolhi voltar para o Brasil de Londres. Eu escolhi voltar para o Brasil de Paris. Eu sou patriota demais. Quer dizer, eu sou família demais. Eu estou casado com a minha mulher há 41 anos.